Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje, iremos corrigir as 5 questões que caíram para a GCM de Nova Odessa, interior de São Paulo, aplicada pela banca Metro Capital. Se você fez essa prova, confira como foi e como é a correção das questões de matemática. Se você não fez, é importante que você assista para entender todos os conceitos cobrados em matemática, principalmente para você que faz provas para a GCM, independente da cidade ou do estado. Tranquilo? Então, se você tem alguma dúvida em matemática e quer aprender, já sabe. Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Então, no último domingo, dia 26/6, ocorreram 2 provas para a GCM. Uma para Arujá e outra para Nova Odessa, simultaneamente. Então, tivemos alunos aí que fizeram a prova para Arujá, tivemos um feedback muito bom. Muitos alunos me chamaram no Instagram agradecendo, falando que gabaritaram as 5 questões de matemática. Fico muito feliz por estar ajudando os senhores nessa caminhada aí, nessa jornada que não é fácil. E aí, se você fez Nova Odessa, de repente assistiu as nossas aulas no canal, porque eu também fiz aulas voltadas aí para Nova Odessa, e aí eu tenho certeza que você foi bem na sua prova. Comenta aqui embaixo nos comentários, escreva aí como é que foi o seu desenvolvimento nas 5 questões de matemática. As questões, eu já dei uma conferida aqui, foram bem tranquilas, não tinha nenhuma mirabolante. Tudo fácil, tudo aqui no canal. Tenho certeza que você foi bem na sua prova. Tranquilo? Então, sem mais delongas, se você é novo no canal, se inscreve no canal, porque nós estamos fazendo várias aulas para vários concursos, principalmente para a GCM de todo o Brasil. Tranquilo? E aí, se você gostar do vídeo, claro, deixa o like, que fortalece muito. Bora para a nossa primeira questão de hoje. Põe aí, produção. Bora lá, então vamos começar pela questão 6. As 5 primeiras questões foram de língua portuguesa e a 6ª questão foi a questão primeira de matemática. Falava o seguinte, ó. As vendas da mercearia de Michele melhoraram após ela contratar um novo funcionário. As mesmas aumentaram em 34% de um mês para o outro. Sabendo que no mês anterior de contratar esse funcionário, as vendas eram de R$ 22.613. Então, ó, R$ 22.613,50. Ok. Então, com o aumento, as vendas passaram a ser de... Beleza, ó. O que você vai fazer? Você vai considerar que esse valor do mês passado equivale ou equivaleu a 100% da venda do mês anterior, certo? E aí o que você vai procurar? Você vai procurar esses 34% aí que houve de aumento, tudo bem? Quando você fizer esse cálculo aí, você vai conseguir enxergar qual é o valor que foi vendido nesse mês, tudo bem? Porque lembrando aí, ó, ele fala que no mês, ó, sabendo que no mês anterior, ou seja, no mês anterior foi vendido isso aqui, tudo bem? Claro, se você quiser, você pode colocar 134 ali. Acredito que vai chegar direto na resposta. Mas eu vou fazer dessa maneira aqui, até porque na correção da prova de Arujá eu fiz da outra maneira, então para a gente variar aí as maneiras de resolver as questões, nesse daqui eu vou colocar os 34 para que eu faça mais um cálculo e eu vou te mostrar daqui a pouco, tudo bem? Então bora lá. 100 vezes o x vai dar 100x, igual a 34 vezes esse número. Então eu vou fazer aqui, ó, é 22.613,50 vezes o 34. Número bem grande, né? Pra gente perder tempo. E aí, ó, eu sempre dou essa dica aqui no canal, senhores. Muito cuidado com a primeira questão de matemática. Nem sempre a gente vai começar pela primeira. Por quê? O que as bancas fazem? Isso todas, tá? Elas colocam geralmente a primeira, a segunda questão de matemática bem difíceis para 2 coisas. Primeiro, assustar o candidato, que ele vai olhar e de repente ele não vai conseguir resolver. E segundo, mesmo que ele tente e consiga resolver, ele vai perder muito tempo nessa questão. E essa é a ideia da banca, que você perca bastante tempo na primeira, na segunda, e aí não dê tempo de resolver outras que às vezes são bem fáceis, tudo bem? Então o que eu sempre sugiro? Vai resolvendo na ordem que você consiga. Então, poxa, eu sei fazer juros simples. Então procura a questão de juros simples e resolva ela primeiro. Ah, eu sei fazer questões de MMC. Se tiver na sua prova, já vai direto nela. Não fica já na ordem cronológica ali da prova, porque a banca, ela traiçoeira. Ela quer que você perca bastante tempo, gaste bastante tempo, canse a sua mente, e aí depois você vai acabar errando questões bem fáceis, tudo bem? Mas vamos lá.
4 vezes 0 dá 0, 4 vezes o 5 dá 20, sobe o 2, 4 vezes o 3 dá 12, mais o 2 dá 14, sobe 1, 4 vezes 1 dá 4, mais esse dá 5, 4 vezes o 6 dá 24, sobe o 2, 4 vezes o 2 dá 8, mais o 2 dá 10, sobe 1, 4 vezes esse dá 8, mais esse dá 9, sinal de mais, e vou fazer o 3 vezes todo mundo ali. Bora lá. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, sobe 1, 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10, sobe 1, 3 vezes 1 é 3, mais esse dá 4, 3 vezes o 6 dá 18, sobe 1, 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7, e 3 vezes 2 dá 6. Quase que eu saí da câmera aí, né? Aqui vai ser 0, 0, 5 mais 4 dá 9, 5 mais 0 dá 5, 4 mais 4 dá 8, 0 mais 8 dá 8, 9 mais 7 dá 16, sobe 1, 1 mais 6 dá 7. Beleza, tinha uma vírgula aqui, ó, duas casas após a vírgula. Então, eu tenho que pôr duas casas após a vírgula ali. Então, vai me dar esse número grande aqui, ó, 76.000, maior que isso, né? 768, 859. 859. Nem vou colocar esses números aqui, ó, como são zeros, fica tranquilo, tudo bem? Vamos dar continuidade aí. E agora, ó, esse 100 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar esse número gigantesco aí, ó, dividido para 100. E aí você já sabe que qualquer número que a gente divida para 100, a vírgula que estava aqui, né, ela volta duas casas. Então eu vou ter que meu x é igual ao mesmo número, porém a vírgula que estava aqui volta duas casas, ela vem parar aqui. E aí, qual é o valor que aumentou esses 34% ali, ó? R$ 7.688,59, tranquilo? Só que ele não perguntou qual é o valor do aumento. O valor do aumento foi esse, beleza. Ele está perguntando aí quanto que eu lucrei esse mês, né? Eu vou fazer a leitura do final. Então, com o aumento, as vendas passaram a ser D. Beleza. E aí, ó, esse valor, perceba que a banca nem fez pegadinha, que ela poderia ter colocado essa alternativa com esse número aqui, né? 7.688, tudo bem? Tem que ter muita atenção na leitura, tudo bem, senhores? Ó, pensa o seguinte, no mês passado eu vendi isso aqui, ó, 22 mil e pouco. Concorda que se teve um aumento, não faz sentido eu ter vendido só 7 mil? Não faz sentido, mas tem banca que é bem traiçoeira, ela coloca isso aqui e tem gente que vai nela, tudo bem? O que nós teríamos que fazer aí, ó? Nós temos que pegar o valor do mês anterior, que foi esse, vou até apagar aqui, ó, para já usar esse número mesmo. O valor do mês anterior, mais esse número aqui, ó, que vai ser 7.688,59. E aí é só somar, ó. 0 mais esse dá 9, 5 mais 5 dá 10, sobe 1, 1 mais 3 dá 4, mais o 8 dá 12, sobe 1, 1 mais 1, 2, mais o 8 dá 10, sobe 1, 1 mais esse dá 7, mais esse dá 13, sobe 1, 1 mais 2 dá 3, mais 7 dá 10, sobe 1, 1 mais 2 dá 3. Então vai ser R$ 30.302,09. Põe aí, produção. Qual alternativa que tem isso aí? É a alternativa C de show. Fácil, né? Bem tranquilo aí, uma porcentagem, não tinha pegadinha, não tinha nada, era só resolver. Porcentagem, senhores, é importantíssimo que você entenda o raciocínio de porcentagem. E você só vai aprender, além de assistir as aulas aqui no canal, que tem várias aulas com questões de porcentagem, fazer vários exercícios, insistentemente. Por quê? Toda prova tem pelo menos uma questão de porcentagem, seja de aumento, que foi esse caso, seja de desconto, enfim, é importante que você domine esse conteúdo aí, esse conceito de porcentagem, porque não é difícil, de verdade, não é difícil. Mas você tem que praticar, não vai perder questão que nem é tão difícil, beleza? Bora para a próxima aí. Questão 7, falava o seguinte, ó. A qual taxa um capital de R$ 953 reais, então, ó, já entendi ali que é juros, tá? E aí, se você assistiu as aulas que eu falei aí voltado, foi até mais para Arujá, porém o conteúdo basicamente era o mesmo aí em Nova Odessa. E eu fiz aulas de juros. Tenho certeza que se você assistiu, você arrebentou nessa questão aqui, tá? Então a questão fala o seguinte: qual é a taxa? Então ó, já perceba que a incógnita está aqui no I.
de um capital de R$ 953, ok? Deverá ser aplicado no regime de juros simples. Tá aqui, ó, J igual a CIT, essa é a fórmula. Durante 4 anos e meio, aqui a banca colocou pegadinha. Quem fez Arujá, eu falava e confirmo que a banca lá que fez Arujá, que foi o nosso rumo, ela não faz esse tipo de pegadinha. Mas a maioria das bancas, quando cobra juros simples, ela faz essa pegadinha. Ela vai colocar aqui, ó, um tempo ou quebrado ou um tempo que não concorda com a taxa. Sempre as bancas fazem isso é padrão. Então assista as outras aulas aí, caso no seu próximo edital esteja cobrando juros simples. Por exemplo, Salto, Pilar do Sul, está cobrando juros. Tanto simples, tem uma das cidades aí, não lembro qual agora, que está cobrando juros compostos. Então fique em paz, eu vou fazer uma série de aulas para essas outras GCMs aí, seja Araraquara, Sertãozinho, Salto, Pilar do Sul. Então eu vou explanar todos esses conteúdos aí, tudo bem? Por isso que eu já falei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí sempre que chegar uma aula nova, você vai se inteirar dos conteúdos para arrebentar a sua prova. Até porque em Salto são 15 questões de matemática. Não dá para ir para uma prova dessa para chutar questões, certo? E aí, ó, voltando na leitura, ele falou 4 anos e meio. Eu não vou trabalhar jamais com isso aqui, ó. Jamais, tá, senhores? Então, se ela me deu 4 anos e meio, eu vou trabalhar com meses. Fica muito mais fácil eu transformar esses 4 anos e meio em meses. Como é que eu faço isso, ó? 4 anos, eu sei que um ano tem 12 meses. Então, 4 anos vai dar 48 meses, beleza? Já parcelou aí uma moto, um carro em 4 anos? Tá aí, ó, 48 meses. Só que ela falou que era 4 anos e meio. Concorda que meio ano, nós temos 6 meses. Então, eu vou pegar esses 4 anos, que são 48, mais 6 meses. Concorda que se eu somar isso aqui, ó, eu vou ter 54 meses. Tudo bem? Essa eu acho que foi a grande pegadinha. Pegadinha não, né? A grande maldade da banca aí. Tudo bem? Beleza, fiz a conversão ali. A fim de render uns juros de R$ 1.029,24. Tudo bem? Então, qual é a fórmula de juros? Tenho certeza que você já tem anotado no seu caderno, porque nós resolvemos várias questões de juros simples. J igual a CIT, beleza? Não esqueça, e sempre multiplicação ali, tá? Ó, o CIT ali é o C vezes o I vezes o T, tudo bem? E aí eu primeiro coloco dessa maneira, em pé aqui, tudo bem? Na vertical, e aí naquela linha eu vou substituindo as informações que eu tenho, ó. Eu tenho J, então no lugar da letra J eu vou pôr o valor que ele vale, ó. Ele vale R$ 1.029,24. E aí você vai perceber novamente que a banca ela adora trabalhar com número com vírgula. Por quê? Ela sabe que a gente tem dificuldade em fazer uma multiplicação com vírgula, uma divisão com vírgula mais ainda. Por isso que ela coloca o número quebrado. Ela poderia muito bem ter colocado 1029 ou 1030, mas ela colocou esse 24 aqui após a vírgula para dificultar nosso trabalho. Tudo bem? O capital, R$ 953 vezes. Qual é a taxa? Eu não tenho. Você pode deixar a letra I, tudo bem? Se quiser usar o X, não tem problema, fica a seu critério, tá? E o tempo, né? Esse T aqui é de tempo, 54. Tranquilo? Basicamente é isso. Como eu estou procurando a letra I, eu não vou colocar o 100 ali embaixo, tudo bem? O que eu vou resolver, senhores? Eu vou fazer essa multiplicação primeiro, tudo bem? E aí depois o resultado eu vou trazer para a esquerda dividindo, porque é uma equação de primeiro grau. Só que em vez de ter o X, tem a incógnita aí. Só isso que mudou, tudo bem? Vou apagar aqui, ó. E vamos fazer esses cálculos aí, vai dar dor de cabeça. Bora lá. Deixa eu fazer o 953 vezes o 54. 4 vezes 3 dá 12, sobe 1. 4 vezes 5 dá 20, mais 1 dá 21, sobe o 2. 4 vezes o 9 dá 36, mais 2 dá 38, sinal de mais. 5 vezes o 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 5 dá 25, mais 1, 26, sobe o 2. 5 vezes o 9 dá 45, mais 2, 47. Por coincidência, os números que subiram já era o que estava ali, me facilitou muito a vida, né? Aqui vai ser 2, 1 mais 5 dá 6, 8 mais 6 dá 14, sobe 1. 1 mais 10 dá 11, sobe 1. E 1 mais 4 dá 5. Então, tinha vírgula? Não tinha vírgula em nada, então 51.462. Então vamos colocar aqui, ó. 1029,24 é igual a 51.462
vezes o i. Quase não cabe na tela de novo. Bora lá! Agora, esse número que está lá multiplicando a letra i vai vir para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó, já vou até colocar aqui, ó, 1029,54 dividido para 50, não vai nem caber, né? Deixa eu trazer mais para cá. Se eu ficar fora da tela, não fica triste não, tá? 1029,24 dividido para 51,462. Olha só que divisão complexa. E tudo se encaixa no que eu falei, né? A primeira e a segunda nem são questões difíceis, mas são questões que eu preciso de um tempo maior para resolver, até porque ó, os números são gigantes. Tem que fazer, no primeiro, multiplicação com um número muito grande, e aqui uma divisão com um número também muito grande. Tudo bem? Mas vamos lá. Ó. Na divisão com vírgula, nós temos 3 passos a seguir. E eu sempre falo eles aqui incansavelmente para que você, de repente, é novo no canal, você entenda. Qual que é o primeiro passo com a divisão com vírgula? É colocar vírgula onde não tem. Percebe que esse número não tem vírgula? Então, ó, sempre no final, tá? Não vou colocar aqui, nem aqui, nem aqui. É sempre no último número. Então, o primeiro passo, pôr vírgula onde não tem. Segundo passo, acrescentar a quantidade de casas. Eu tenho que igualar a quantidade de casas após a vírgula. Perceba que eu tenho 2 casas após a vírgula aqui. Então, eu também tenho que ter 2 casas após a vírgula lá. Vou até apagar aqui, ó, para caber bonitinho. Lembrando que eu estou procurando o i, tá? Então, eu tenho 2 casas, acrescento 2 casas. Beleza. Terceiro e último passo. Só tirar as vírgulas, ó. Tiro essa e tiro essa. Segue esses 3 passos que é sucesso sempre. Vou recapitular. Primeiro, colocar vírgula onde não tem. Independente se é lá ou se fosse esse número, não tem problema. Coloca a vírgula onde não tem. Segundo passo, igualar a quantidade de casas após a vírgula. 2 casas, coloquei 2 casas lá. Terceiro e último passo, tira a vírgula. Vai ser muito mais fácil eu fazer essa divisão com os números sem vírgula. Tudo bem? Então vamos fazer essas divisões aí. O número ficou gigantesco, né? Ficou 3 para cá, mais 3. 5.146.200. E aqui, 102 mil. 102 mil eu não consigo dividir para 5 milhões. Vou ter que afastar ele um pouco aqui, né? Que ele não vai caber. 1029 e 24. Como não dá para dividir, o que que eu faço, senhores? Ó, 0, e acrescento um 0 aqui. Eu vou até colocar de outra cor para você enxergar, tá? Ó. Acrescento um 0 aqui. Agora ficou, ó, 3 e 3. Ficou 1 milhão. Só que 1 milhão eu ainda não consigo dividir para 5 milhões e pouco, correto? O que que eu faço? Como ainda não dá, eu acrescento um 0 aqui e acrescento mais um 0 ali. Tudo bem? Então, deixa eu pontuar aqui e ver como é que fica. Sempre de 3 em 3, da direita para a esquerda, tá? Ó, 3 e 3. Agora eu tenho 10.292.400. Percebe que é difícil, é complexo fazer uma divisão dessa, né? Eu acho que eu nunca fiz na minha vida uma divisão tão grande, mas enfim. Vamos ver agora quantas vezes. Ó, como aqui é 10, lá é 5, pode ser que 2 vezes eu chegue próximo aí. Vamos ver. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes esse outro 0 também é 0. 2 vezes o 2 dá 4. 2 vezes o 6 dá 12, sobe 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá o 9. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 5 dá 10. Glória a Deus, né? Olha só que sorte. Concurseiro precisa de sorte, né? O 2 dá exatamente o número que eu tinha aqui, ó, fazendo a subtração aí da 0. Tudo bem? Então eu cheguei no 0,02. Ou seja, a letra I que eu estava procurando é 0,02. E aí, por mais que você não suponha aí, produção, por mais que você não soubesse, só tem a alternativa C que tem o 2%. E aí eu vou te esclarecer. A banca poderia ter colocado esse valor que está aqui, estaria correto, mas o que ela fez? Ela colocou aí 3, né, ó, 3%, 2,5%, 2%. O que ela fez? É só você pegar esse valor aqui, ó, vezes o 100. Quando você multiplica, porque é porcentagem, por isso que é por 100, tá? Como você multiplica por 100, essa vírgula que está aqui, ó, ela vai andar 2 casas para a direita. Então, ó, 1,
2. Percebe que ela vem parar aqui? Por isso que essa resposta que tem o 2% é a alternativa correta. Tudo bem? Então, é uma questão que nem é tão difícil, porém, claro, se a pessoa tem dificuldade em divisão com vírgula e principalmente uma divisão com um número tão grande assim, com certeza acaba dando uma bugada aí. Por isso que tem que praticar vários e vários exercícios de juros, porque a banca pode ser maldosa como foi essa daqui e colocou um pouco mais complexa fora da curva, até mesmo dos exercícios que eu corrigi aí para Arujá, por exemplo. Beleza? Bora para a nossa próxima questão. Questão 8, questão brinde, e eu trabalhei essa questão para a Nova Odessa, viu? Trabalhei de verdade. Mas falava o seguinte, ó, as notas de todas as atividades de educação física de Priscila estão expostas abaixo, sendo assim, sua média é de aproximadamente. Senhores, aqui é uma questão que ninguém pode errar. Por quê? Você já estudou em algum momento da sua vida. Como é que o seu professor fazia a média? Ele somava tudo que ele te dava e dividia pela quantidade de termos. Então, se ele te deu 2 provas e 3 trabalhos, quais são 5 coisas? Soma a nota de tudo e divide para 5. Aí o professor tirava a sua média. Era assim que era feito na escola. Aqui é a mesma coisa. É só eu somar todas essas notas e dividir pela quantidade de termos. Tudo bem? Então, vamos lá. É 6,9 mais 7,1 mais 5,4 mais 10, não vai nem caber aqui, viu? Mais 8,4 mais 7 mais 9,2 mais, vou até colocar aqui embaixo, viu? 8,5 mais 6,8 mais 9,5, vou perder mais tempo para fazer isso aqui do que somar, viu? 10 mais 7,4 mais 7,2. É só para perder tempo mesmo, né? E o conceito em si é bem fácil. Mais 6,3. Esse foi o último. Para a gente dar uma economizada aí, já que eu coloquei aqui o conceito, só lembrando, tá? Tudo isso aqui eu vou dividir pela quantidade de termos. Deixa eu só ver quantos são aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 14 coisas, ou seja, 14 notas aí. Então eu vou dividir para 14, beleza? Essa é a ideia. Média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade de termos. No caso aí foram 14 atividades que essa professora aí aplicou. Tudo bem? E aí soma tudo e divide para 14. Beleza? Vou agora, que você já tem todas essas informações, eu vou apagar aqui e vou colocar a soma, o resultado dessa soma aí, porque eu já fiz para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Dá 109,7. Tudo bem? Só conferir aqui, isso mesmo, 109,7 dividido para 14. E aí, de novo, perceba que a banca adora número com vírgula, né? Adora fazer divisão com vírgula. Então, se de repente você tem dificuldade em divisão, talvez teve dificuldade em resolver as questões. Perceba que elas nem são difíceis, mas, por exemplo, eu já tive um aluno que ele bloqueava nas divisões, porque ele teve um professor que traumatizou ele lá no 6º ano do ensino fundamental. E aí, graças a Deus, eu consegui resgatar esse aluno. Hoje, ele que me ajuda aí com alguns cálculos. Mas eu consegui mostrar para ele que é possível aprender divisão. E aí, vamos fazer essa divisão aí, ó. Caso você tenha dificuldade ainda em fazer divisão com vírgula. Mesma pegada do exercício anterior, tá? Então eu vou apagar aqui, ó. Mesma pegada. É só seguir os 3 passos, senhores, não tem dificuldade. Qual que é o primeiro passo? Eu quero que você fale para mim, eu já te dei os 3 passos. Qual é o primeiro passo? Colocar vírgula onde não tem. Glória a Deus. Boa. Segundo passo, fala para mim, fala. Isso, colocar a quantidade de casas que eu tenho aqui, ó. Perceba que eu só tenho só o 7, ou seja, eu só tenho uma casa após a vírgula. Então eu coloco uma casa após a vírgula lá, beleza? O segundo passo foi concluído. E o terceiro e último? Boa, garoto. Só fazer isso, ó, e fazer a divisão, senhores. Não é tão difícil quanto parece, tudo bem? Agora vamos lá, ó. 1 eu não consigo dividir para 140. Se eu juntar os dois, dá 10. 10 eu não consigo dividir para 140. Se eu juntar os 3, 109. Também ainda é muito pouco, eu não consigo dividir para 140. Então, eu vou ter que pegar todo mundo. E aí eu preciso pensar quantas vezes o 140 eu vou chegar aqui próximo, né, do 1097.
Se eu pegar 10 vezes, dá 1.400. Passa. Não pode passar. Se eu pegar 8, também vai passar. Vamos pegar 7 vezes. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes o 4 dá 28, sobe o 2. 7 vezes esse dá 7, mais esse dá 9. Perceba que se eu somar mais uma vez aqui, ó, se eu colocar mais uma vez o 140, vai dar 1.000 e cacetada. 1.100 e alguma coisa, 1.120, né? E não pode dar um número maior. Tem que dar ou próximo do 1.097 ou menor. Não pode passar, tudo bem? Por isso que não pode ser 8 vezes. Se eu fizer 8 vezes, vai dar 1.120 e aí não pode. Aí agora vamos fazer a subtração. Aqui vai ser 7 vezes, 9 menos 8 dá 1. O 0 não dá, pega emprestado. 10 menos esse dá 1. Percebe que sobrou só 117? Bem menor do que o 140. Como eu falei, tem que sobrar um número menor do que aquele lá. E aí, 117 não dá para dividir para 140. Como não tenho mais ninguém para descer, o que eu faço? Eu ponho a vírgula lá e acrescento um 0 aqui. Tranquilo? E agora, lembra quando eu falei que o 8 vezes o 140 dava 1.120? 1.120 está bem próximo desse aqui, não tá? Então, ó, de cara eu já matei aí mais ou menos a questão. 8 vezes o 0 dá 0, 8 vezes o 4 dá 32, sobe o 3. 8 vezes 1 dá 8, mais o 3 dá 11. E aí, fazendo a subtração, vai ser 0, 5, 1 menos 1 dá 0 e menos 1 dá 0 também. Aqui, ó, põe aí, produção. Aqui eu já mataria a questão, porque só tem uma alternativa com 7,8. Eu sempre sugiro que faça aí os cálculos pelo menos com 2 números após a vírgula. Mas você percebe que na nossa questão aqui só tem uma alternativa com 7,8. Se tivesse outras alternativas, então eu tinha que ter colocado assim, ó, 7,81, 82, 83. Aí eu teria que resolver pelo menos mais uma casa aqui. Mas perceba que agora é desnecessário eu continuar a divisão aí, tudo bem? Mas só para que fique claro para você. Como 50 não dá para dividir, eu acrescento um 0 aqui. E agora eu preciso pensar que número vezes o 140 eu chego próximo do 500. Mas já matei a questão. Essa questão aí vai ser a alternativa D de jeans, beleza? Então não vou continuar para a gente conseguir encurtar mais a nossa aula. Tranquilo? Espero que tenha ajudado aí. Se você já gostou, chegamos na metade da aula. Um pouco mais da metade, né? Dá o like aí, é importante. Compartilha com seus amigos que estão prestando provas para a GCM. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o canal, porque matemática é o grande fator que tem tirado alguns candidatos do páreo aí de ficar dentro das vagas. Tranquilo? Bora para a nossa próxima questão de hoje. Questão 9. Falava o seguinte, ó. Uma quadra poliesportiva foi construída em uma cidade. A mesma é de forma retangular e possui as seguintes dimensões. Então, ó, ele fala que é uma quadra, tá aqui, e ele coloca lá, ó, 5.600 metros, ok. E 6,8 quilômetros. 6,8 quilômetros. Tranquilo também. Considerando essas medidas, o formato da quadra, é correto afirmar que é sua área e seu perímetro. Ou seja, ele quer saber a área e quer saber perímetro. Mas uma questão, só tem uma pegadinha nessa questão. Ela é bem fácil, mas só tem uma pegadinha. Qual que é? Ele me deu 2 unidades de medidas diferentes. Isso nunca pode ocorrer, tá, senhores? Você sempre vai ter que transformar em uma única unidade de medida. Eu não posso trabalhar com ovos e banana, laranja e goiaba, não. Tem que ser com uma única fruta, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, uma única unidade de medida. Olha só como fica fácil. 5.600 metros é a mesma coisa que eu dizer para os senhores que é 5,6 quilômetros. Concorda comigo? Ou, também eu poderia converter aqui. 6,8 quilômetros é a mesma coisa que 6.800 metros. Concorda? Fica a seu critério. Ou transforma tudo em quilômetro, ou transforma tudo em metro. Tudo bem? Eu vou deixar em quilômetro, que eu acho que está mais fácil para mim. Mas, se você... Beleza. E aí ele quer saber a área, né? A área de um retângulo, a fórmula é essa daqui, ó. Base vezes a altura. Eu já tenho a base aqui, ó. É 6,8. Vezes a minha altura, 5,6. Então eu já acho a área com esse cálculo aí. Tudo bem? Vou fazer aqui para mostrar para os senhores.
já que está trabalhando com número com vírgula, vamos sem dó aí com número com vírgula. A ordem tanto faz, tá? 6,8 vezes o 5,6 ou 6,8, 5,6 vezes o 6,8. Tanto faz aqui, a ordem vai dar no mesmo. 6 vezes 8 dá 48, sobe o 4. 6 vezes 6 dá 36, mais esse dá 40, sinal de mais. Quando a gente está multiplicando, esquece a vírgula. Imagina que é 56 vezes o 68, tudo bem? 5 vezes esse 8 dá 40, sobe o 5. Não, tá certo, dá 40. 5 vezes... sobe o 5 não, né? Sobe o 4. 5 vezes 6 dá 30, mais esse dá 34. Somando vai ser 8, aqui 0, aqui 4 mais 4 dá 8 e aqui 3. Lembra dessa vírgula que eu esqueci, ó? Aqui tem uma casa. Só que no de cima também tem uma casa após a vírgula. Então eu vou pular duas casas, ó, sempre da direita para a esquerda, ó. 1, 2. E aí aqui, ó, a questão já se tornou sem graça. Por quê? Põe aí, produção. Só tem uma alternativa com 38,08 quilômetros quadrados. Só tem uma alternativa. Então não precisaria nem perder tempo de fazer o próximo cálculo. Claro, eu vou fazer para provar, tá? Mas a banca faltou criatividade. Ela poderia colocar pelo menos mais uma alternativa com esse mesmo número, porque aí iria me obrigar a fazer o cálculo do perímetro, porque a grande maioria até sabe fazer cálculo de área, sabe que é base vezes altura, mas a maioria dos senhores, eu sei, não sabe nem o que é perímetro, tudo bem? Mas eu vou esclarecer. Perímetro, senhores, é a soma de todos os lados, ou seja, eu somo esse lado de baixo, mais esse, mais o de cima, mais esse. Isso é perímetro. Olha só como é fácil. É bem tranquilo, né? E aí vamos fazer para provar que realmente a alternativa B de bravo é a correta, tá bom? Então pega lá. 6,8 mais 6,8 mais esse 5,6 mais... do lado de cá também tem a mesma medida, né? 5,6. 5,6. Então, soma esses quatro fatores aí, né? Ó, essa parte de baixo, mais o 6,8 de cima, mais o 5,6, mais o 5,6. Você vai chegar aí no, ó, perímetro é igual a 24,8 quilômetros. Então, a área, 38,08 quilômetros quadrados e o perímetro, 24,8 quilômetros. Tranquilo? Fácil demais, né? Um brinde nessa prova, essa questão aqui. De verdade, um brinde. Tudo bem? Bora para a nossa última questão de hoje. Bora lá! Então, não se esqueça. Faça aquilo que nós combinamos no início da aula. Se você fez essa prova, foi bem, arrebentou assim questões, comenta aqui embaixo. Ou, de repente, você não gabaritou nessa prova, mas vai gabaritar na próxima. Mas, poxa, já evoluiu, acertou 3, acertou 4. Então, comenta. É muito importante esse feedback aí para a gente tentar sempre melhorar e trazer mais e mais exercícios para os senhores, para que você consiga ir bem já na próxima prova. Tranquilo? Combinado? Não esquece do like, fortalece aí. Bora lá! Também me siga nas redes sociais, tá? Instagram, a produção vai colocar o Instagram aí. Se quiser, me chama lá, a gente bate um papo, fala com a sua prova. Se você tiver provas anteriores aí da banca SH Dias, que vai fazer a prova de salto, da banca que vai fazer, que é aplicativa, né? Vai fazer Pilar do Sul, Vulnesp, que vai fazer aí a prova de Sertãozinho. Manda para mim no Instagram, a gente vai agradecer muito e eu faço com todo prazer a correção aqui no canal. Beleza? Combinado? Bora para a nossa última questão, questão 10. Dado um triângulo retângulo onde a hipotenusa mede 13 metros, ó. Triângulo retângulo. Aqui um ângulo de 90 graus. O que é importante você saber? A hipotenusa, senhores, é sempre o lado mais grande. Ou, para os portugueses, maior. Tudo bem? Mais grande não existe. Existe o mais maior. Então a hipotenusa, ó, sempre o lado maior. Tudo bem? E o lado maior está sempre em frente ao ângulo de 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque o triângulo pode vir de várias maneiras, né? Ó, pode vir assim. Aí você está acostumado com um triângulo dessa maneira e ele vem de cabeça para baixo. Mas, ó, geralmente, nesse aqui, claro, não tinha o desenho. Mas, se vier o desenho, eu consigo identificar que a hipotenusa é esse lado maior aqui, ó. Beleza? Tranquilo? E aí ele falou que a hipotenusa mede 13 metros. Então eu vou colocar aqui, ó, 13 metros. Continuando a leitura. E um dos seus catetos mede 12. Então eu vou colocar o 12 aqui. A ordem
Se o 12 está aqui ou aqui em cima, tanto faz, beleza? Então, a medida do outro cateto é D. Bem fácil, né, senhores? Bem fácil mesmo, ó. Nono ano do ensino fundamental. Qual que é a fórmula do teorema de Pitágoras? É isso aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Onde o que é importante você saber nessa fórmula? O A sempre será a hipotenusa. Coloca isso aí no seu caderno de estudos, porque vai cair nas próximas provas. O A sempre será a hipotenusa. Então aqui, ó, tanto faz ser esse cateto quanto o outro, a ordem tanto faz, tudo bem? Mas a grande sacada é que o A sempre será a hipotenusa. Então, como a hipotenusa mede 13, eu vou colocar 13 ao quadrado. O A pode ser o 12, então fica 12 ao quadrado, mais o C. O C é esse cara aqui que eu estou procurando, tudo bem? Se você quiser colocar C ao quadrado, beleza, Brasil. Mas, se você quiser colocar o X ao quadrado, selva. Vai do mesmo jeito, tudo bem? Aqui, ó, 13 ao quadrado dá 169, igual 12 ao quadrado dá 144. Por que eu cheguei nesses valores? Ó, 13 ao quadrado, senhores, significa que é 13 vezes 13. 12 ao quadrado significa que é 12 vezes 12, tudo bem? Se a fórmula, ao invés de ser quadrado, fosse elevado a 3, ó, dessa maneira aqui, ó. O que significa aquela potência? Que é 12 vezes 12 vezes 12. Tudo bem? Só para esclarecer, porque vai que na sua próxima prova tenha potência. Essa é a ideia de potência aí. Beleza? Bora lá. Aí, mais o x ao quadrado. O 144, ele está somando. Eu vou trazer ele para a esquerda com o sinal trocado. Então vai ficar assim, ó. 169 menos o 144 igual ao x ao quadrado. 169 menos o 144 dá 25. 25 é igual a x ao quadrado. Como é que eu faço para tirar aquele quadrado que está em cima do x? Eu vou colocar uma raiz quadrada do lado esquerdo e uma raiz quadrada do lado direito. Por que eu faço isso? O sinal de igualdade é uma balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para equilibrar a balança, tudo bem? Porque eu consigo cortar o 2 com a raiz. Concorda que vai me sobrar só o x do lado de lá? E qual que é a ideia de uma raiz quadrada? É o contrário da potência, tá? A ideia da raiz quadrada é pensar em um número que vezes ele mesmo me dê 25. Por exemplo, 2 vezes 2 dá 25? Não. 3 vezes 3 dá 25? Não. 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6. Eu vou até eu chegar no número. Mas aqui perceba que já vai ser 5, né, senhores? Ó, porque 5 vezes 5 já vai me dar o número 25 que está dentro da raiz aí. Tudo bem? Coloca aí, produção. Qual é a alternativa que tem os 5 metros? Alternativa E de helicóptero. Beleza? Espero ter ajudado os senhores. Foram 5 questões, como eu falei, bem tranquila, bem leve. E eu espero que você tenha ido bem na sua prova. Se você teve dificuldade, não se desespere. Sempre venho falando para os senhores, eu tenho um curso aqui de matemática, do básico até isso aqui, ó, geometria, que eu acho que é o mais avançado aí, que os alunos têm muita dificuldade. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link do meu curso, entra lá, veja todas as matérias que a gente trabalha. Vou até gravar novas aulas para poder contemplar aí o certame aí de Pilar do Sul e também de Salto, porque é um pouquinho maior, mas eu vou fazer novas aulas. Estarei à disposição para te ajudar no WhatsApp também, no Instagram, enfim. Eu acho que vale muito a pena o investimento, porque é investimento no seu sonho. Como lá em Salto serão 15 questões, de verdade, você não pode perder nenhuma questão. Porque matemática, eu lembro que lá em Itupeva, por exemplo, só um exemplo, tá? Em Itupeva a nota de corte foi 30, eram 40 questões, e quem acertou 29 ficou fora. Então, já vai se preparando. Em Salto, com certeza a nota de corte vai ser alta também. Então você não pode perder questões de matemática, até porque a banca nem cobra tão difícil as questões dela. Porém, você precisa ter alguns conceitos, né, de divisão, de geometria, enfim. E eu estarei aqui para te dar o suporte para que você consiga ir bem, independente da prova. Tudo bem? Então, faça esse investimento, entra aqui, me chama no Instagram, eu te esclareço mais dúvidas aí e a gente bate um papo. Beleza? Te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!